Amém, church? Glória a Deus, gente. Gente, semana do Thanksgiving está terminando hoje, mas eu senti em nome de Jesus que, através dessa palavra, aquilo que o Espírito Santo ele vai ministrar nos nossos corações hoje, Thanksgiving vai passar a ser um estilo de vida nosso. Amém, gente? Thanksgiving já deve ser um estilo de vida nosso. Eu creio, principalmente nós aqui da Nova Church, nós que a gente conversa tanto, a gente fala tanto sobre o poder da obra de cruz, aquilo que Jesus fez por nós. A gente entende que quem tem o Filho, a palavra diz que quem tem o Filho tem vida, tem a vida, tem Zoe. Quem tem o Filho tem a vida do próprio Deus. Nós, da Nova Church, nós cremos que em Cristo Jesus nós já recebemos a provisão de tudo. Então, aqui nessa casa a gente agradece mais do que pede. Porque a gente crê que em Cristo Jesus nós já temos a provisão de todas as coisas. Em Cristo nós já temos cura. Em Cristo nós temos a promessa, na verdade não mais promessa, uma herança de família abençoada. Em Cristo Jesus nós temos a herança de uma vida próspera, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós da Nova Church, Nova Igreja, a gente se depara com situações contrárias daquilo que a gente vê na palavra de Deus, a gente já repreende essa situação, a gente entende que é uma circunstância que acontece na nossa vida, pois estamos nesse mundo, no mundo passaríamos por aflições, mas Jesus já venceu cada uma dessas aflições e nele nós temos a vitória para cada uma das dificuldades e adversidades da nossa vida, amém, gente? Glória a Deus por isso que a gente, nessa casa, a gente em todo o tempo, a gente já agradece a Deus por aquilo que a gente já recebeu. Em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus. E essa semana do Thanksgiving, eu não sei você, eu me senti plenamente abençoado. Mais alguém aqui se sentiu plenamente abençoado? Se você não se sentiu plenamente abençoado, eu creio que, independente do seu sentimento, você sabia que você era plenamente abençoado. Amém, gente? Cara, é impossível a gente ser cristão, a gente crer em Jesus, é impossível a gente não ter essa consciência do quanto nós somos abençoados por simplesmente sermos chamados filhos de Deus. Meu Deus, só eu me empolgo com isso. Cara, isso é forte, isso deve ser forte no coração de todo filho de Deus. A gente precisa constantemente trazer a nossa memória de que Deus, o Deus Criador, tudo que a gente vê na nossa volta, foi criado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, o nosso Deus, o Deus Criador, o soberano sobre os céus e a terra, é o meu Pai e o Espírito dele habita em mim. E isso já é um motivo de gratidão enorme. É um motivo de gratidão enorme. E quem é grato aqui a Jesus por isso, gente? Quem é grato aqui, meia dúzia, aleluia. Quem é grato aqui a Deus por isso? Eu posso ouvir um glória a Deus, gente? A gente pode dar uma salva de palmas a Jesus e declarar obrigado, Jesus. Pode declarar obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo teu Espírito que habita em mim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Sentimento de gratidão pela bondade e misericórdia de Deus. A palavra fala em Salmos 107:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Algumas traduções falam a sua bondade, a sua misericórdia. Essa palavra aqui no grego, que é traduzida como amor, bondade, misericórdia, ela é originada de hesed, que também pode ser traduzido como graça. A graça de Deus dura para sempre, a bondade de Deus dura para sempre, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, nós damos graças a Deus, amém, gente? O Espírito Santo, ele quer ministrar esse sentimento de gratidão no nosso coração, gente. Corações duros, às vezes, têm dificuldade de ser grato. Às vezes a gente passa por tanta coisa na nossa vida que a gente só consegue olhar para as coisas que a gente já passou e não consegue enxergar a bondade de Deus. Não consegue enxergar o quanto o nosso Deus é amoroso.
E a palavra fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ray, não tenho passado por dificuldade muito tempo. Eu entrei na igreja agora. Antes de entrar na igreja, minha vida foi só paulada e pedrada e eu sofri a vida inteira. Deus é bom. Creia que Deus é bom. Agora está começando uma nova fase na sua vida, um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. E a gente dá graças a Deus não somente por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é nas nossas vidas. Nosso Pai amado, que nos ama incondicionalmente. Aleluia, Jesus. Somente a bondade de Deus e o seu amor eterno por nós já é um motivo de gratidão constante, diária na nossa vida. Vocês concordam com isso, gente? Só a bondade, a misericórdia dele já é um motivo de gratidão enorme. E além disso tudo, além desses motivos todos da gente ser grato a Jesus por quem Ele é nas nossas vidas, pela presença dEle nas nossas vidas, por tudo que Ele fez, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo que Ele ainda fará, isso já é um motivo de gratidão nas nossas vidas por Ele. Mas além de todos esses pontos, tudo que Ele é por nós, o que Ele fez, quem Ele nos tornou, além disso tudo, ser um motivo de gratidão, eu quero falar um pouco hoje sobre o poder sobrenatural da ação de graças. Quero falar um pouquinho sobre o poder sobrenatural da ação de graças. O que acontece nas nossas vidas quando nós damos ação de graças? O que aconteceu na palavra, os relatos na palavra de Deus? O que aconteceu quando os personagens, as pessoas que estiveram em momentos contrários ao plano de Deus, aquilo que Deus esperava que Deus é bom, amém, gente? Tudo da parte de Deus é bom. As coisas ruins que acontecem na nossa vida são adversidades da vida, são coisas que acontecem por estarmos no mundo. O mundo jaz no maligno, por isso coisas ruins acontecem na nossa vida, mas não é da vontade de Deus que a gente passe por enfermidade, falência ou uma família destruída. Nada disso é da vontade de Deus. A gente precisa entender e ter a convicção disso. Então, na palavra a gente vê que em todo momento de dificuldade que qualquer pessoa estava passando e eles deram graças a Deus, houve uma manifestação sobrenatural de Deus na vida daquelas pessoas. E a gente precisa entender isso. E antes da gente entrar nesse tema, queria dar uma nivelada no nosso entendimento geral sobre o relacionamento de Deus com a gente. Como que Deus age, como que Deus opera, como a gente vive o sobrenatural. Efésios 2:8. Quem já sabe de cor essa palavra? Eu acho que eu leio ela todo domingo. Efésios 2:8. Essa é a base do cristianismo. A gente se tornou cristão pela graça de Deus mediante a fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tudo que Deus Ele nos deu pela graça, e nós recebemos, acessamos mediante a... Aleluia, gente. Não tem outra forma, não existe outra forma de você acessar aquilo que Deus te deu, receber aquilo que Deus te deu, se Ele não tivesse disponibilizado isso pela graça dEle, favor imerecido, e se você não tivesse fé naquilo que Jesus fez por você, e pela fé naquilo que Jesus fez por você receber aquilo que você não merecia. Amém? Nós fomos salvos pela graça, recebemos de Deus favor imerecido. Jesus, Deus, Ele nos favoreceu com poder, sem a gente merecer. Ele nos favoreceu com cura, sem a gente merecer. Ele nos favoreceu com libertação, sem a gente merecer. Ele nos agraciou para que a gente fosse generosos uns com os outros, sem a gente merecer. Ele nos agraciou para que a gente faça todas as coisas mediante o poder dele, sem a gente merecer. A graça disponibilizou tudo, mas tudo que a graça disponibilizou, você
você só consegue receber mediante a fé. A fé, a graça de Deus, aquilo que Deus te concedeu, ela só vai se manifestar a sua vida mediante a fé. Posso ouvir um amém por isso, gente? A fé é o que nos leva a receber aquilo que a graça disponibilizou. Vou repetir isso. A fé é o que nos leva a receber aquilo que a graça nos disponibilizou. Nós fomos salvos pela graça, mas como recebemos a salvação? Pela fé. Nós cremos que Jesus morreu por nós para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, para pagar a nossa dívida com Deus. Como nós recebemos essa salvação? Mediante a fé. A fé recebeu a salvação que a graça tornou disponível. Estão entendendo isso, gente? Ou está confuso? Se estiver confuso, vocês me falam depois do culto. Amém, gente? A gente só recebe aquilo de Deus, a gente só recebe tudo que Deus disponibilizou para a gente pela graça, mediante a fé. Amém? A ação de graça, a nossa ação de dar graças a Deus é a ação mais poderosa de fé que a gente pode ter. A ação de graças é uma das chaves vitais para a liberação do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Vou repetir isso. A ação de graças, nosso dar graças a Deus é uma das chaves vitais para a liberação do sobrenatural de Deus em nossas vidas. A ação de graça não deveria ser algo ocasional, quando a gente recebe ou vê algo bom da parte de Deus. A ação de graça, ela precisa ser um estilo de vida de apreciação genuína e contínua pela presença de Deus em nossas vidas. Eu vou repetir isso. A ação de graças, nossa ação de graças para com Deus precisa ser um estilo de vida de apreciação genuína e contínua pela presença de Deus em nossas vidas. Quanto mais praticamos a ação de graças, mais vivenciamos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Estão entendendo, gente? Isso é poderoso. Conforme a gente vai lendo a palavra, acredito que isso vai cair com mais força no teu coração. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para nós que estamos em Cristo Jesus? Que a gente dê graça em todas as circunstâncias. E a gente precisa entender que Deus, ele não está pedindo para a gente dar graças por todas as circunstâncias. E você consegue imaginar você doente falando: Deus, obrigado por essa enfermidade? Está amarrado, amém, gente? A gente não agradece a Deus pela desgraça, amém, gente? Eu não estou falando que é para a gente agradecer a Deus pela desgraça na nossa vida, não. Desgraça na nossa vida, cara, é aperto financeiro, enfermidade, questões familiares, questões com filhos, com cônjuge. A gente não dá graças a Deus por isso. A gente dá graças a Deus apesar dessas circunstâncias. É o que a palavra está falando. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Eu estou passando por um momento difícil, mas Deus, eu te dou graças, porque você é fiel à tua palavra, meu Deus. Eu te dou graças porque você está comigo. Eu te dou graças, meu Deus, porque você está lutando ao meu favor. Eu te dou graças, Pai, porque o teu Espírito em mim me dá força para suportar essa situação. Eu te dou graças, meu Deus, porque teu Espírito em mim me dá a sabedoria que eu preciso para aprender a lidar com essa situação. Meu Deus, eu te dou graças porque você me tornou próspero. Eu te dou graças porque essa situação chegou na minha vida e eu creio que da mesma forma que ela chegou, ela vai sair.
Você está lutando ao meu favor e essa situação desagradável na minha vida, ela tem prazo, ela tem data e hora para terminar, ela tem prazo de validade, ela está para expirar na minha vida e eu vou começar a viver um tempo novo na minha vida, porque você é fiel, você me ama, você é o meu Pai que me ama incondicionalmente, você cuida de mim e por isso eu te dou graças. Posso ouvir um amém, gente? Cara, isso é o coração do filho que Deus ama ver. Não simplesmente, pô, que filho legal, que é grato, apesar de tudo que ele está fazendo. Não, isso é um alinhamento da sua fé com aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? A nossa ação de graças alinha a nossa fé com a palavra de Deus. Quando nós damos graças a Deus, a gente está tirando o foco das circunstâncias e colocando o nosso foco na nossa herança em Cristo Jesus. Quando nós damos graças a Deus, nós tiramos a nossa atenção, desviamos os nossos sentimentos, angústia, preocupação, ansiedade com relação às circunstâncias que estão gerando esses sentimentos em nós. A gente tira o nosso foco dessas questões todas e a gente coloca naquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, naquilo que Ele já nos concedeu. Isso está fazendo sentido para você, gente? Gente, isso é tão poderoso. Deus ministrou isso com tanto poder na minha vida. O que eu estou ministrando para vocês, eu recebi. Foi algo tão poderoso na minha vida, porque, gente, a coisa mais fácil que tem é a gente se deixar impressionar e se preocupar. Cara, por pouco trabalho, a grana está curta, Deus, não sei o que eu vou fazer, o que vai ser de mim agora? A coisa mais fácil que tem é a gente se deixar impressionar, se preocupar ou ficar angustiado pelas circunstâncias. Meu filho está vivendo dessa forma, minha família no Brasil está passando por isso. Ou, caramba, as pessoas que eu deixei, minha mãe, meu pai que ficou no Brasil. Tantas coisas, gente, para tirar a nossa fé, para abalar a nossa fé, para nos deixar preocupados. E a ação de graças nos leva a essa atmosfera que Deus criou em Cristo Jesus. Uma atmosfera poderosa de graça, onde Deus manifesta o seu poder. Por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos colocou assentados no reino do Filho do seu amor. Eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, no reino do Filho do seu amor, no reino de Jesus. Eu e você, a gente deve olhar para as circunstâncias do alto, assim como eu estou aqui, estão os meus problemas todos lá embaixo, eu olho assim, porque estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, e espiritualmente a minha e a sua condição é assentados com Cristo nas regiões celestiais, e a gente olha para os nossos problemas de cima para baixo, estão aos nossos pés. Amém, gente? Isso é uma posição poderosa, que quando a gente toma essa posição na nossa vida, cara, o inferno ele não tem mais poder sobre nós. A palavra fala que o cão fedido e sem graça fica ao nosso redor, ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele nem é o leão, gente. Leão é o nosso Jesus, leão da tribo de Judá. Mas ele fica rugindo como um leão, tentando nos assustar, tentando fazer barulho para abalar a nossa fé e fazer com que a gente ache que nós não estamos na posição que Deus nos colocou. E onde nós estamos assentados, gente? Com Jesus nas regiões celestiais, amém? Aleluia. A vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos gratos. E, church, se a palavra fala que a vontade de Deus é que a gente dê graças em todas as circunstâncias, a gente precisa, no mínimo, imaginar que existe um motivo para isso. Deus ele não está nos ensinando isso à toa. Amém? Existe um motivo para isso. Existe um motivo específico
pelo qual Deus fala tanto, deem graças. A minha vontade é que vocês deem graças em todas as circunstâncias. Por que que Deus está nos ensinando isso? Por que que Deus nos ensina a viver dessa forma? Colossenses 2,6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. A gente precisa viver nele. O que é viver nele? Viver em Cristo, viver uma vida constante, consciente de quem você é, consciente do Espírito de Deus em você, consciente de que você é um com Deus. Gente, isso que a Nanda falou aqui, nessa ministração, no meio do louvor, gente, existe uma penca de crente que acha que pecou, o Espírito de Deus saiu de mim. Isso é uma mentira do inferno para te afastar de Deus. Para te afastar de Deus, porque é impossível você se afastar de Deus, sendo que o Espírito de Deus foi selado em você. Você recebeu o Espírito de Deus pela graça, não foi pelos teus méritos, não foi porque você estava indo super bem, bonzinho, super santo, maravilhoso. Deus olhou para você, nossa, que santinho, lindo, olha, nem peca Jesus. E aí selou o Espírito dele em você, não foi por isso. Não houve homem algum que conseguisse cumprir e viver o padrão moral de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus para nos resgatar da escravidão do pecado. Nenhum de nós seríamos capazes de ser justificados diante de Deus se não fosse o sacrifício de Jesus por nós. Nenhum de nós seríamos merecedores do Espírito de Deus ser selado em nós se não fosse o sacrifício de Jesus por nós. Se não fosse o sacrifício de Jesus nos lavando, nos purificando, nos santificando, nós nunca seríamos merecedores de ter o Espírito de Deus em nós. Então, como nós nunca merecemos isso, foi um dom de Deus, um presente de Deus. Deus, ele selou o Espírito dele em nós, porque nós recebemos um novo Espírito. Por isso, nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Ele nos deu um Espírito santificado. Nós éramos pecadores por natureza, a palavra diz. Quem crê em Jesus teve a sua natureza pecaminosa destruída. A palavra fala que ele nos deu um novo Espírito santificado. Essa não foi uma obra nossa, foi a obra de Deus em Cristo Jesus. Mediante o sacrifício de Jesus, nós recebemos um Espírito santificado. Por causa desse Espírito santificado, Deus selou o Espírito dele em nós, junto com esse Espírito santificado. E é impossível que eu e você possamos fazer qualquer coisa que abale o Espírito de Deus de nós, ou mova o Espírito de Deus de nós para fora, uma vez que ele está em conexão com o Espírito santificado que Deus nos deu. Isso é um escândalo para o religioso. O religioso ouve isso e se desespera. Isso é uma influência maligna na vida dos filhos de Deus, porque essa mentalidade só faz com que você se sinta completamente afastado de Deus e o resultado é o que aconteceu com Adão. Adão pecou, se afastou de Deus. Quando eu e você sabemos que Deus, ele habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, por causa da graça de Deus, por causa do sacrifício de Deus por nós, quando nós erramos, nós levantamos as nossas mãos e falamos: Pai, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o sangue de Jesus fez com que teu Espírito fosse selado em mim, e nele eu sei que eu tenho o perdão pleno de cada uma das minhas falhas. Meu Deus, me ajuda nessa fraqueza, me fortalece naquilo que eu preciso ainda retirar da minha vida. Estão entendendo isso, gente? A graça de Deus, ele nos aproximou de Deus a tal forma que a palavra fala que nem anjos, nem demônios, nem nada pode nos afastar do amor de Deus. Aleluia.
Aleluia, gente. Então, se a gente quiser ser firmados em fé naquilo que Jesus fez por nós, se quisermos estar enraizados em nossa fé, nós temos que transbordar em ação de graças. Sua fé nunca será completa sem louvor e ação de graças. Vou repetir isso, a sua fé, ela nunca será completa sem louvor e ação de graças. Muitas pessoas não vivem o sobrenatural de Deus porque pedem coisas a Deus e elas determinam um tempo. Deus, olha só, tem essa conta para pagar, ela está vencendo no dia 15. Tu está vendo a minha conta, tu está vendo essa conta, está faltando 500 pila, pai. O vencimento dessa conta é dia 15. Eu espero, em nome de Jesus eu te peço, pai. Oh, meu Deus, Senhor da glória, aleluia. $500, pai. O que é $500 no teu reino? Aleluia. Envia, meu Deus, os $500 que eu tanto preciso. Aí chega o dia 15, tu não vê os $500 que você precisava. E aí, o que esse tipo de gente pensa? Deus não faz mais milagre. É o que as pessoas pensam. Caramba, Deus não agiu, Deus não faz mais milagre. Se não aconteceu dentro do tempo que ela estipulou, a pessoa deixa de crer. A ação de graças é a sua declaração de fé. Escuta isso, gente, com atenção. A ação de graças é a sua declaração de fé que você já recebeu aquilo que pediu. E antes mesmo de ver a manifestação do milagre na sua vida. Olha aqui que fala Marcos 11, 24, Jesus falando para os discípulos: portanto eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Meu Deus, estão entendendo a chave da manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida? Quando a gente pede alguma coisa para alguém, gente, em que momento que você agradece? Na hora que você recebe. Então, se você pede alguma coisa para Deus e você não agradece, é porque tu está achando que tu não recebeu ainda. Só que Hebreus 11:1 fala o quê, gente? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé é a convicção de que eu já recebi da parte de Deus aquilo que eu pedi para Ele antes de eu ver. E Jesus, ele ensina isso para os discípulos, essa chave. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então, quando você não agradece a Deus por aquilo que você pediu, você está crendo que ainda não recebeu e por isso você não está vendo a manifestação do milagre de Deus na sua vida. Meu Deus! Gente, cara, eu acho que algumas respostas foram dadas hoje, né? Quem nunca, cara? Meu Deus, eu me incluo aqui. Quem nunca? A gente está acostumado a viver de forma natural e a gente quer se relacionar com Deus de uma forma natural. A gente quer colocar diante de Deus algum pedido e a gente quer que as coisas aconteçam naquele exato momento que a gente determinou, sendo que você acabou de pedir e você está na expectativa de que aquilo aconteça, quando você deveria já estar dando graças a Deus por aquilo que você pediu. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Agradecer a Deus por aquilo que você pediu. E, gente, eu estou falando com gente madura, amém, gente? Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que está falando, vou pedir uma Ferrari e vou agradecer. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Falando com uma igreja madura, que sabe que
a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável de Deus, é que você viva bem, que a sua família seja abençoada, que você viva em paz, que Deus está muito mais interessado na tua estabilidade espiritual do que você ter coisas. Amém? O pastor Fragale falou isso quando ele estava aí no aniversário da igreja, né? Crianças imaturas buscam por coisas. Filhos maduros buscam Jesus. Ele é a nossa fonte de vida. E Deus, ele está muito mais preocupado com a sua estabilidade espiritual. Cara, tua alma submissa ao teu espírito, sensível ao Espírito de Deus. Tua vida espiritual completamente alinhada, bem. Você em paz, com a paz que excede todo entendimento, com a alegria que vem do Espírito, que não se permite ser abalada pelas circunstâncias. Deus, ele está muito mais desejoso de fortalecer o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, nessa verdade, do que te dar coisas. Amém? Às vezes a gente passa por situações nas nossas vidas, às vezes essas situações se prolongam por um tempo, porque a gente está mais em busca da solução externa daquele problema que a gente está vivendo, do que ter a nossa fé fortalecida em quem Deus é, de quem Ele nos tornou, filhos incondicionalmente amados. Ele está muito mais preocupado, mas ele está muito mais desejoso de que você tenha a convicção de que Ele te ama, de que Ele é teu Pai, Ele é teu provedor, Ele está contigo, não importa o que você esteja passando, Ele é suficiente para você. Ele está muito mais desejoso de que você entenda isso do que, cara, te prover de uma necessidade que para Ele não é nada. Amém? E que para a gente também não deveria ser nada. Amém, gente? Aleluia. Dar graças a Deus por algo que você não está vendo é a confirmação da sua fé. Vou repetir isso. Dar graças a Deus por algo que você ainda não está vendo é a confirmação da sua fé. Cara, eu declaro em nome de Jesus, church, a gente vivendo esse estilo de vida, dando graças a Deus pela tua paz na minha casa, Pai. Obrigado pela tua paz no meu coração, obrigado pela saúde plena, obrigado por toda a tua provisão. Meu Deus, eu tenho o meu trabalho, mas eu creio, meu Deus, que você é o meu provedor, que em Cristo Jesus você já me concedeu todas as coisas, independente da situação que eu possa estar vivendo, em Cristo Jesus eu tenho paz. Meu Deus, eu sei que não há nada do que eu possa fazer que possa gerar em mim mais paz do que a certeza do teu amor por mim, do sacrifício de Jesus por mim, que me purificou, me santificou, me tornou filho de Deus, filho incondicionalmente amado por você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Agora quero ler com vocês alguns exemplos que a gente vê na palavra, alguns acontecimentos de ação de graças. A gente vai ver o que aconteceu quando foi dada uma ação de graças, quando houve um agradecimento a Deus pelo que estava acontecendo. Em Lucas 17, do 13 ao 16, é uma passagem onde 10 leprosos estavam gritando para serem curados. Jesus se encontra com eles. Versículo 13, eles gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Versículo 14, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Quando eles estavam no caminho, eles foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Obrigado, Jesus. E esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum de volta
nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Gente, isso fala muito sobre a posição de rendição à graça de Deus. As pessoas que vivem tentando cumprir a lei do Antigo Testamento e obter o favor de Deus mediante os seus esforços, acreditam que aquilo que eles estão recebendo de Deus foi por causa do que muito eles fizeram. Os judeus, que está falando aqui, 9 foram curados, tinha um samaritano, um estrangeiro, que certamente não se achava digno de receber aquela cura, e esse foi o único que voltou. E isso chamou a atenção de Jesus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Meu Deus! Ele já tinha recebido a cura. Gente, olha o poder da ação de graças. Esse homem, ele já tinha recebido aquilo que estava afligindo ele há sabe Deus quanto tempo. Ele já tinha recebido aquilo. Vivia com outros 9. 9 seguiram a vida deles. Quanta gente, vem para a igreja e chega aqui arrebentado. Ai, estou com a vida toda zoada, estou todo endividado. Isso aconteceu, aquilo aconteceu e tal. E aí vem, ouve do favor de Deus, da misericórdia, da graça de Deus, plenitude de vida em Cristo Jesus. Aleluia, Deus, eu recebo, obrigado. Pô, tu nunca mais vê o ser humano na vida, cara. É como os 9 receberam aquilo que precisava naquele momento. E, cara, não voltam para agradecer não à igreja, gente. Pô, não quer vir na Nova Church, vai em outra, cara. Mas pelo amor de Deus, nós somos cristãos, somos o corpo de Cristo, a gente precisa viver em comunhão, cara. A igreja não existe para outro motivo a não ser esse, da gente estar junto, fluindo como corpo. Amém? E esse que voltou, Jesus, esse que voltou e deu graças a Deus e glorificou Jesus pela cura dele, ele não só recebeu a cura que tanto ele precisava, mas Jesus declarou para ele: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Essa palavra salvou, ela vem do sozo, a mesma palavra que a gente viu em Efésios. Pela graça sois salvo. Essa salvação que Jesus declarou aqui para ele é a mesma palavra que foi usada no grego, sozo, que significa salvo, perdoado, curado, liberto, abençoado, plenitude de vida, bênçãos sem medidas. É tudo que inclui sozo. Jesus, ele falou: levante-se agora, a tua fé te salvou. E na tradução, algumas traduções fala salvo, fala curado, por causa desse sentido dessa palavra. E na tradução em inglês tem uma palavra que eu amo, que a Cherise sempre usa essa palavra. Em toda a ministração da Santa Ceia, da ceia, ela sempre fala essa palavra, e essa palavra tem um significado muito poderoso para mim. Ele, na tradução de inglês, essa palavra foi traduzida como Jesus falando para ele: you were made whole. Você foi feito completo, pleno. Nesse momento de adoração, Jesus, ele pôde declarar para aquele homem: a tua fé te fez pleno. A tua gratidão, aquilo que você creu, te fez pleno, te fez inteiro, completo. Te supriu não só da cura que você precisava, mas de tudo aquilo que você não poderia nem sonhar ou imaginar que você precisaria. A tua volta e gratidão a Deus, a certeza de que foi Jesus que fez essa obra na sua vida, pela graça dele, não pelo nosso merecimento, mas pela graça dele, nos torna completos nele. É essa revelação que nos leva a desfrutar de tudo aquilo que ele fez por nós. Amém, gente? Nessa ação de graças, um leproso que havia acabado de ser curado, ele recebeu a plenitude de vida. Ele não só recebeu a cura, mas ele recebeu a plenitude de vida. Aleluia! Isso é poderoso demais.
um exemplo, acabamos de ver um exemplo de ação de graças. Vamos para mais outro exemplo de ação de graças. Jesus na multiplicação dos pães, gente. João 6, 11 e 12. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os pães. Com os peixes, obrigado. Que a gente tem o costume de fazer? Eu me incluo, gente, tá? Eu me incluo. Tenho $1.000 de conta para pagar, só tenho 500 na minha conta. Deus, eu preciso de um milagre de 500 pila para eu pagar as minhas contas. A gente sempre pede para Deus aquilo que está faltando. Cara, o que Jesus fez? Deus, obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pelo que está na minha mão. Não, naturalmente, isso não supre a necessidade que eu estou vendo. Mas eu te dou graça, crendo que o que eu tenho nas minhas mãos é o necessário para que a manifestação do teu poder aconteça aqui na minha vida agora. Estão entendendo o poder da gratidão? Cara, isso é poderoso demais, não é não, gente? Meu Deus, Meirinha. Cara, isso é muito poderoso. Quem guardou essa lição hoje, cara? Amém? Cara, eu sinto no meu coração, eu aprendi isso, gente. Eu aprendi isso. Hoje, essa semana, enquanto preparava essa palavra, isso foi um ensinamento para mim. E eu quero, a partir de hoje, em nome de Jesus, viver dessa forma. Deus, obrigado. Obrigado por cada um que está aqui. Eu vejo essa igreja lotada, cara. As cadeiras que ainda estão vazias, eu vejo lotada, mas eu sou grato a Jesus por cada um que está aqui, que está ouvindo essa palavra da graça e da fé, descontaminada da religiosidade e do legalismo. Isso tem gerado vida em nós que estamos aqui. Eu creio que essa vida que está sendo gerada em nós é o que Deus ele precisa para nos usar aí fora, para levar para as pessoas que estão oprimidas pela lei, pelo legalismo de uma aliança que nem a gente foi convidado para fazer parte dela. Mas aí já é outro assunto, depois a gente fala sobre isso. Jesus ele não falou para o Pai o que faltava, mas deu graças pelo que ele tinha. João 11, do 39 ao 44, conta a história que Jesus foi encontrar Lázaro que já tinha morrido. E ele diz, quando ele se depara de frente para o túmulo de Lázaro, ele fala no versículo 39, tirem a pedra. Ele disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. E eu sei que sempre que me ouves, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tira as faixas dele e deixe-no ir. Jesus deu graças aparentemente em uma situação sem esperança. Meu Deus! Uma situação onde a família do morto já falou, Jesus já era, 4 dias que ele está morto. Jesus ele tem poder de simplesmente falar, Lázaro, sai daí, vem para cá. Ele teria poder para mover aquela pedra, mas tudo que Jesus faz é intencional, amém, gente? E ele não só ordenou que Lázaro saísse, ele não ordenou que a pedra movesse, mas ele deu graças a Deus. Ele deu graças a Deus porque Deus ouve e age em nossas vidas, assim como agiu na vida de Lázaro naquele momento. Aleluia. Atos 16, 25.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, presos, eles estavam presos, eles estavam na cadeia, gente. E Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores, dando graças a Deus, e os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Meu Deus! Gente, eles estavam presos, encarcerados, numa situação onde não havia mais o que eles poderiam fazer. E o que eles fizeram? Oraram e deram graças a Deus, cantaram louvores a Deus. Na hora que eles começaram a cantar louvores a Deus e dar graças a Deus, o que houve? Manifestação do sobrenatural de Deus. Jesus não tinha o suficiente, deu graças a Deus, o que houve? Manifestação do sobrenatural de Deus. Lázaro estava morto, Jesus deu graças a Deus, o que houve? Manifestação do sobrenatural de Deus. Paulo e Silas estavam na cadeia, sem ter o que fazer, deram louvores a Deus. O que aconteceu? Manifestação do sobrenatural de Deus. Vai ter gente aqui essa semana que vai dar graças a Deus, gente? Cara, quantas provas do poder da ação de graças. Meu Deus, isso é demais, cara. Isso é maravilhoso. Olha aqui que Isaías fala pra gente. Isaías 65, 24. Olha aqui que Deus ele fala pra gente, gente. Meu Deus. Antes de clamarem, eu responderei. Cara, Deus não me ouve. Isso é mentira do inferno, gente. Amém? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Isso é mentira do inferno, gente. Jesus ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é uma afirmativa. Amém? Todos nós ouvimos a voz de Deus. Todo aquele que clama, ele ouve. Antes de clamarem, eu responderei a vocês. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Esse é o nosso Deus. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Ele sabe cada situação que a gente está vivendo. Cara, antes mesmo de uma situação de dificuldade começar na nossa vida, Deus já sabia e Ele já deu a provisão. Gente, às vezes a gente fica estagnado em situações difíceis na nossa vida, porque a gente está achando que Deus está de braços cruzados, vendo você passar por aquela situação. Mas na verdade é que a gente não entendeu o que Cristo fez por nós. Quando a gente entende, a gente tem a convicção daquilo que Jesus fez por nós, a gente vê a manifestação do poder de Deus. Quando a gente dá graças a Deus pela provisão dEle, pela bênção sobre a minha família, por Jesus na minha vida, pelo Espírito de Deus em mim. Meu Deus, obrigado, porque em Cristo Jesus eu tenho a provisão de tudo aquilo que aparentemente está me faltando. A gente vê a manifestação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E para a gente fechar, quero falar 3 benefícios rápidos que vêm da ação de graças. O primeiro benefício da ação de graças, ele nos leva a acessar a presença de Deus. Acessar a presença de Deus. É impossível você ter mais acesso à presença de Deus, porque Deus habita em você. Amém? A ação de graças te faz entender na sua mente que o Espírito de Deus habita em você, e em você, você tem o suprimento nele, no Espírito de Deus habitando em você, você tem o suprimento de tudo aquilo que você precisa. A ação de graças te traz a consciência da sua posição na presença de Deus, inserido com Ele dentro de você. E a palavra ainda fala sobre a plenitude do Espírito, o Espírito de Deus em nós e sobre nós. Isso está disponível para todo filho de Deus. Todo filho de Deus nascido de novo tem o Espírito de Deus em você, selado em você. E Deus ainda disponibiliza da graça sobre graça, a plenitude do Espírito sobre você. Amém, gente?
dar graças a Deus nos dá a consciência da presença de Deus, a ter o contato com o Espírito de Deus em nós, porque a ação de graças é movida pelo Espírito da fé. A ação de graças nos leva à realidade do sobrenatural. Vou repetir isso. A ação de graças nos leva à realidade do sobrenatural. A gente vê a condição que a gente está, a gente vê as adversidades, a gente vê todas as coisas que estão acontecendo, mas a nossa ação de graças nos leva à atmosfera do sobrenatural. A gente sai dessas circunstâncias e a gente entra no mover sobrenatural de Deus para a operação do milagre nas nossas vidas. Isso está fazendo sentido, gente? A gente fica focado naquilo que Jesus já fez por nós. Por outro lado, a murmuração nos afasta completamente dessa atmosfera do mover sobrenatural de Deus. A murmuração é um câncer na vida do crente, cara. A gente não pode, gente, viver de forma alguma murmurando por coisas que estão acontecendo na nossa vida. Em nome de Jesus. Olha o que acontece, cara. 1 Coríntios 10:10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Reclamar não vai te tirar da situação que você está vivendo. A fé, a convicção naquilo que Jesus fez por você é que vai transformar a situação que você está vivendo. Amém? Ficar reclamando sobre o que você está passando não vai te tirar dessa situação. Agora, dar graças a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida é que vai transformar esse cenário que você está vivendo. Olha o que aconteceu com o povo de Israel em Números 14:26. Olha o que Deus... Cara, o povo de Israel conseguiu tirar Deus do sério. Olha o que ele fala em Números 14:26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digam-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha o poder destruidor da murmuração, gente. Cara, Deus já tinha prometido aquela terra para aquele povo. Já tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Estavam no caminho daquela terra. Gente, Deus já estabeleceu em Cristo Jesus uma vida plena para mim e para você. Porque Ele é um bom Pai. As dificuldades que a gente passa na vida não podem de forma alguma ser um motivo de murmuração na nossa vida diante daquilo que Deus já fez por nós e diante daquilo que estamos para viver. Amém, gente? Segundo ponto, segundo benefício da ação de graças é trazer crescimento e multiplicação. Vamos ler de novo, João 6:1. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. A ação de graças é como uma chuva do céu que faz com que a terra multiplique seus frutos. Meu Deus! A ação de graças nos leva a não somente ter aquilo que precisamos, mas Ele multiplica os frutos nas nossas vidas. Amém, gente? Terceiro e último ponto. Terceiro benefício da ação de graças é que a ação de graça destrói a mentalidade de pedinte.
Glória a Deus que não tem isso aqui na igreja, cara. A ação de graça nos leva a orar pela fé, agradecendo pelo que cremos que já recebemos, por mais que ainda não estejamos vendo a provisão. A ação de graça nos tira dessa posição de pedintes. Cara, tem gente que pensa que oração é fazer pedidos a Deus. Glória a Deus, isso não tem aqui na Nova Church, né, gente? Pô, glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus, a gente aqui da Nova Church, a gente entendeu que em Cristo Jesus nós recebemos todas as coisas. Glória a Deus que nós aqui da Nova Church temos um coração grato a Deus, sabendo que em Cristo Jesus nós temos a provisão de tudo. E as nossas orações são orações de graças. Deus, nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, por toda a tua provisão. Pai, te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós, te agradecemos pela paz que excede todo entendimento, te agradecemos pela alegria no nosso espírito que independe das circunstâncias desse mundo. Te agradecemos, Pai, pelo teu carinho, teu amor, pelo teu favor, teu cuidado com a gente. Coisa linda, cara. Meu Deus do céu, quem é grato aí a Jesus? Meu Deus, Hebreus 10, 36. Para a gente fechar, gente, Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus. Gente, quem se lembra qual era a vontade de Deus que a gente leu no início? Que a gente dê graças. Aleluia. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aleluia. Church, mensagem de Deus para a gente hoje é: persevere. Persevere em ação de graças. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Deus, Ele sabe exatamente as nossas necessidades. Ele sabe exatamente aquilo que a gente está passando. E o convite para Ele hoje é: deem graças. Deem graças por Jesus. Deem graças pelo sacrifício de Jesus. Deem graças por tudo aquilo que Ele proveu para nós em Cristo Jesus.